Graça e paz, meus irmãos, pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Aqui, agradeço e externo a minha alegria a todos que estão conosco nessa jornada de fé e luz, levando o Evangelho de Cristo aos 4 cantos do planeta Terra. Que Deus abençoe vocês ricamente, colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Que Deus abençoe ricamente. Juntos podemos mais. Estamos trazendo uma série de mensagens de R.W. Schambach. Que Deus abençoe vocês, que tem como título O Preço para o Poder Miraculoso de Deus. Que Deus abençoe. Ore por nós e juntos vamos fazer muito mais pelo reino de Deus. Capítulo 1. Por quanto tempo havia estado naquele quarto? Dias? Ou apenas horas? Pareciam dias desde que, pela minha própria vontade, havia pedido para minha esposa que trancasse a porta do mesmo pelo lado de fora. O que ela pensaria a meu respeito ao trancar-me por tanto tempo? Haviam sido realmente dias ou apenas horas? Eu estava realmente chegando a algum lugar com Deus? Deus responderia? Satisfaria ele a fome de minha alma ou teria eu de admitir uma derrota novamente, como já fizera muitas vezes antes? Não. Eu ficaria ali de joelhos até que Deus me respondesse, ou eu morresse nessa tentativa. Não dizia a palavra de Deus, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam? Isaías capítulo 40 e o versículo 31. Havia minha esposa aberto a porta? Não. Ainda estava trancada. Mas e a luz? De onde vinha aquela luz? Então comecei a entender que a luz que enchia meu quarto de oração era a glória de Deus. Não fora a porta do quarto que se abrira, mas a porta do céu. A presença de Deus era tão real e poderosa que achei que morreria ali de joelhos. Parece que, se Deus se chegasse um pouco mais, eu não suportaria. Mesmo assim, queria e estava determinado a ter esse poder e essa presença na minha vida. Não é de admirar que Paulo, em situação semelhante, caiu por terra, em Atos capítulo 9, versículos 4, da mesma forma, João caiu a seus pés como morto, em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 17. Seria esta a minha resposta? Falaria Deus comigo? Finalmente satisfaria Deus o meu coração desejoso depois de muitos anos? Senti-me como se estivesse perdendo a consciência de tudo, exceto da presença poderosa de Deus. Eu temia. Tentei mirá-lo, então temi fazê-lo, pois repetidamente me lembrei de que, se o visse, eu morreria, como está escrito em Êxodo capítulo 33 e o versículo 20. Apenas a sua gloriosa presença era suficiente. Então, como um redemoinho, ouvi a sua voz. Era Deus. Ele estava falando comigo. Esta era a gloriosa resposta que havia buscado tão diligentemente e havia esperado desde a minha conversão aos 23 anos de idade. Era o que minha alma sedenta havia clamado desde que Deus havia me chamado para o ministério. Aquele chamado viera com tanta força e fora tão definitivo que nada me faria duvidar de que viera de Deus. Mesmo que minha vida passada não houvesse propriamente me preparado para o ministério, eu sabia que Deus estava me chamando. Desde a minha conversão, entendi a necessidade de estudar, se quisesse eficazmente cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Gastei muitas horas lendo a Bíblia, buscando entender a sua mensagem e significado. Para minha alma, simples e sem ensinamento, Deus parecia significar exatamente o que dizia e parecia que Ele estava falando diretamente para mim através de sua palavra. Enquanto vais, prega dizendo, o reino de Deus está próximo, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículos 7 a 8.
Tudo isso parecia estar incluído no chamado para o ministério. Mesmo assim, não os via em operação. Eu mesmo era incapaz de cumprir esse mandamento de Cristo. Mesmo assim, achava que poderia ser feito, pois Cristo não daria um mandamento que não pudesse ser cumprido. Antes de minha conversão, eu sabia tão pouco sobre Deus e sua palavra que mal podia recitar João capítulo 3 e o versículo 16 ou dizer os nomes dos 4 evangelhos. Na igreja metodista, onde me converti, não fui ensinado a buscar o batismo com o Espírito Santo como os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Nem fui instruído a esperar os sinais mencionados em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Como diz a Bíblia que esses sinais deviam me seguir, porque eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu fui gloriosamente salvo e liberto da condenação do pecado. Então, ao pesquisar as Escrituras, pedi a Deus que me dirigisse para as porções que me serviriam de maior benefício a mim. O Senhor começou a me revelar as verdades do batismo com o Espírito Santo, dos sinais, das maravilhas que se seguiriam, os dons do Espírito e as coisas sobrenaturais de Deus. Não durou muito, até que Deus me levasse até uma igreja pentecostal. Ali comecei a ver as bênçãos de Deus e algumas das manifestações do Espírito Santo. Foi nestas reuniões que me convenci da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Comecei a orar e sinceramente buscar a Deus para tal experiência. 30 dias após a minha conversão, num acampamento em Miami, Oklahoma, fui gloriosamente cheio com o Espírito Santo e falei em línguas conforme o Espírito me concedeu. Eu havia lido, e recebereis poder, depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. Portanto, esperava fielmente que imediatamente tivesse poder para curar os enfermos e fazer milagres. Mas não demorou muito até que eu descobrisse que algo mais seria necessário além do batismo com o Espírito Santo para que consistentemente presenciasse estes resultados. O batismo com o Espírito Santo é o acesso ao poder, mas os dons são os canais de sua operação. Imediatamente comecei a orar e a buscar os dons do Espírito. Eu sentia que deveria ter o poder de curar os doentes, pois Deus nunca chamaria alguém para pregar o Evangelho sem o comissionar a curar os enfermos. O poder do Espírito Santo deve estar ligado para a força elétrica. Quando alguém é cheio do Espírito, é como se estivesse instalando a fiação de um prédio e o conectasse para uma caixa de força. Muitos têm usado a eletricidade há anos só para ter a luz. Nunca aproveitam os benefícios da mesma através do uso dos aparelhos domésticos ou eletrodomésticos. Os dons do Espírito devem ser comparados a estes aparelhos. Enquanto novos dons são adicionados, mais trabalho é feito com maior facilidade. O poder não muda, mas se torna mais eficiente. Deus nunca intencionou que os seus filhos parassem depois que fossem cheios do Espírito Santo. Isto é apenas o começo. Nós somos ensinados que devemos desejar os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 31. Este é o caminho para maiores conquistas para Deus. 2 anos após a minha conversão, casei-me e iniciei o meu ministério. Por mais de um ano, minha esposa e eu continuamos pregando o evangelho glorioso da salvação, o batismo com o Espírito Santo, a segunda vinda de Cristo e a cura divina. Em cada reunião de avivamento, eu separava pelo menos 2 noites para pregar sobre curas divinas e orar pelos enfermos. Durante este tempo, nós vimos um grande número de curas milagrosas que honravam a Deus, bem como a pregação de sua palavra. Mas eu sabia que o plano de Deus incluía maiores coisas para mim e cria que chegaria um momento quando tal plano seria uma realidade em minha vida. Muitas vezes, minha esposa e eu líamos a palavra juntos. Cada vez nós ficávamos mais convencidos que as promessas de Deus concernentes aos dons do Espírito Santo, os sinais que se seguiam, curas e milagres, eram para nós hoje. Também era claro que nós não possuíamos esse poder na plenitude que Deus prometia,
Devia haver alguma razão bíblica impedindo que nos faltasse este poder. Visto que Deus não podia mentir, a falha deveria estar em nós. Enquanto pastoreava minha primeira igreja no Colorado, decidi que eu teria que ouvir do céu e saber o motivo porque o meu ministério não era confirmado pelos sinais e prodígios. Estava certo que, se jejuasse e orasse, Deus revelaria o que estaria entre mim e o seu poder milagroso em meu ministério. Eu estava com tanta fome do poder de Deus em minha vida que me sentia como se não pudesse ocupar meu púlpito e pregar de novo até que ouvisse o Senhor. Compartilhei com minha esposa sobre o meu plano de esperar uma resposta de Deus. Foi então que me deparei com a maior batalha de minha vida. Satanás estava determinado a não me permitir jejuar e orar até que ouvisse a resposta de Deus. Muitas vezes ele sussurrou no meu ouvido, até tirar-me do quarto de oração. Satanás sabia que, se alguma vez eu realmente contasse com a bênção de Deus, isto iria atrapalhar sua causa má. Portanto, ele lançou-se a fazer tudo o que podia para me manter longe deste contato com Deus. Fiquei, dia após dia, naquele quarto de oração e determinado a ficar, até que Deus falasse comigo. Mas, vez após vez, eu saía sem a resposta. Vez após vez, minha esposa me dizia: eu pensei que você havia dito que desta vez só sairia do quarto quando recebesse a resposta. Então ela sorria de uma maneira doce, lembrando-se de que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26 e o versículo 41. Vez após vez lhes respondi: querida, e realmente queria orar até o final desta vez, mas parecia que sempre havia uma razão pela qual eu não podia permanecer naquele quarto, até que a resposta viesse. Eu sempre me justificava dizendo que oraria até o final amanhã. As coisas estariam melhores então. O Senhor me encorajou o coração, me chamando a atenção como o de Daniel, que permaneceu em jejum e oração. Ele arrancou a resposta das mãos de Satanás, mesmo que isso tivesse levado 3 semanas. Veja isso em Daniel capítulo 10, versículos 1 e 12. Portanto, no dia seguinte, eu estava de joelhos no meu quarto novamente. Eu havia dito para minha esposa que não sairia dali até que eu ouvisse Deus falar e realmente pensei que desta vez era de verdade. Mas, poucas horas mais tarde, quando eu senti o cheiro da comida sendo preparada, eu estava fora do quarto, na cozinha, perguntando: o que está cheirando tão delicioso, querida? À mesa, poucos minutos depois, Deus falou ao meu coração. Eu havia apenas dado uma mastigada na comida e parei. Deus havia falado comigo. Eu soube naquele momento que, se não desejasse ouvir Deus mais do que qualquer coisa neste mundo, até mesmo mais do que comida e gratificação da carne, eu nunca teria uma resposta de Deus. Rapidamente me levantei daquela mesa e disse para minha esposa: querida, eu realmente estou sério com Deus desta vez. Vou voltar para o meu quarto e quero que você me tranque lá dentro. Eu vou ficar ali até que eu ouça Deus falar comigo. Eu havia dito isto a ela tantas vezes antes que ela começou a imaginar se eu realmente poderia vencer a carne suficientemente ao ponto de derrotar o diabo. Ah, respondeu ela, você vai bater na porta para que eu abra, para que você saia. Mesmo assim, eu a ouvi fechando a porta pelo lado de fora, dizendo: eu deixo você sair assim que o ouvi bater. E eu respondi: eu não baterei até que eu obtenha a resposta que tanto estou esperando. Finalmente, eu havia definitivamente resolvido ficar ali até que ouvisse Deus, não importasse o custo. Hora após hora, eu lutei com o diabo e a carne naquele quarto. Muitas vezes quase desisti. Parecia que dias estavam passando e o meu progresso era tão lento. Muitas vezes pensei em jogar tudo para o alto e me satisfazer sem a resposta, e simplesmente continuar da mesma forma como vinha. Mas, lá no fundo da minha alma, eu sabia que nunca seria feliz se fizesse isto.
Eu havia tentado e descobri que não era o suficiente. Portanto, continuei esperando. E agora algo estava acontecendo. Eu não sei há quanto tempo estava no quarto quando isto aconteceu. Eu só sei que orei até que acontecesse. A presença de Deus era tão real, tão maravilhosa, tão poderosa. Na sua presença, eu me senti como uma pequena pedrinha diante de uma montanha rochosa. Eu me senti indigno até de ouvir sua voz, mas ele não falava comigo porque eu fosse digno, mas falava comigo porque eu estava necessitado. Há séculos, ele prometera suprir aquela necessidade e isto era o cumprimento da promessa. Parecia que Deus me falava mais rápido do que qualquer ser humano pudesse falar e mais rápido do que eu pudesse seguir mentalmente. O meu coração clamou: fale um pouco mais devagar, Senhor. Eu quero me lembrar de tudo. Mesmo assim, eu nunca esqueceria. Deus estava me dando uma lista de coisas que se encontravam entre mim e o seu poder. Depois de cada requerimento adicionando a lista em minha mente, então seguia-se uma breve explicação acerca do que estava sendo requerido e a sua importância. Se eu soubesse que haveria tantas coisas a serem lembradas, eu teria trazido um lápis e um papel. Eu não esperava que Deus falasse de uma forma tão definida e específica, dando-me uma lista tão grande. Eu nunca imaginei que estivesse tão aquém da glória de Deus. Eu não sabia que havia tantas coisas em minha vida que geravam dúvidas e impediam a minha fé. Enquanto Deus continuava falando comigo, eu comecei a vasculhar os meus bolsos à procura de um lápis. Finalmente encontrei um e comecei a procurar um pedaço de papel. Não achava nenhum, de maneira que me lembrei da caixa de papelão cheia de roupas de inverno que havia usado como altar. Eu escreveria naquela caixa. Agora estava pronto. Pedi ao Senhor que, por favor, começasse tudo de novo desde o princípio e que me deixasse escrever tudo, uma de cada uma vez. Eu lhes pedi que falasse devagar para que eu pudesse pôr tudo no papel. Uma vez mais, Deus começou desde o início e repetiu as muitas coisas que havia revelado a mim. Conforme Deus me falou, eu as escrevi. Quando o último requerimento foi escrito na lista, Deus falou novamente. Ele disse: essa é a resposta. Quando você tiver colocado no altar da consagração em obediência a última coisa da sua lista, você não só irá curar os enfermos, como em meu nome expulsará demônios. Você verá milagres poderosos enquanto em meu nome pregar a palavra, pois em verdade eu lhes dou poder sobre todo o poder do inimigo. Deus então me revelou coisas que eram impedimentos em meu ministério, as coisas que o impediam de operar através de mim, confirmando a palavra com sinais e prodígios. Eram as mesmas coisas também que impediam milhares de outras pessoas. Agora, o quarto já estava mais escuro. Senti que o poder magnífico dele já se elevava. Por alguns momentos mais, a sua presença permanecia. Então fiquei só, mas não sozinho. Tremi debaixo da augusta presença de Deus. No escuro, eu me encostei no fundo da caixa de papelão e rasguei a lista que acabara de escrever. E, finalmente, ali estava o preço que deveria pagar para que tivesse o poder de Deus em minha vida e ministério. A etiqueta para o poder milagroso operante de Deus. Imediatamente, bati na porta travada. Repetidamente bati. Finalmente ouvi a minha esposa vindo. Ela abriu a porta e logo ao me ver, sabia que eu havia estado com Deus. Suas primeiras palavras foram: você recebeu a resposta. Sim, querida, Deus me visitou do céu e aqui está a resposta. Na minha mão segurava o pedaço da velha caixa de papelão com as respostas que me custaram tantas horas de jejum e oração, esperando. E sim, crendo também. Minha esposa e eu nos sentamos para a mesa com a lista diante de nós. Quando lhes contei a história e examinamos a lista juntos, ambos choramos. Ali estavam 13 itens na lista quando deixei o quarto. Mas havia apagado os 2 últimos antes de mostrá-los à minha esposa. Aqueles eram muito pessoais para que mesmo ela soubesse.
Ela nunca me perguntou sobre os mesmos, porque sabia que aquilo era entre mim e Deus. Os outros 11 requerimentos compreendem o conteúdo deste ensino. Existe um capítulo inteiro devotado a cada um dos 11 requerimentos. Se você também tem desejado as manifestações do poder miraculoso de Deus em sua vida e ministério, creio que estes pensamentos irão inspirá-lo. Que o Senhor fale com você, como falou para mim, e o leve a uma nova vitória e mais utilidade por causa deste livro e desta pregação. Desde que Deus falou comigo naquele dia no quarto, muitas páginas foram rasgadas do calendário. De fato, muitos calendários foram repostos por novos. Com o passar do tempo, havia riscado os requerimentos da lista um por um. A lista ficava cada vez mais curta, enquanto eu proclamava minha vitória sobre Satanás e as riscava uma a uma. Finalmente, cheguei aos 2 últimos requerimentos. Satanás me disse: você riscou 11, mas aqui estão os 2 que você jamais riscará. Eu o arrasei. Mas pela graça de Deus, eu disse ao diabo que ele era um mentiroso. Se Deus me havia dito que eu poderia riscar, ele me ajudaria nisto. Mas levou um bom tempo antes que eu pudesse riscar as 2 restantes. Nunca me esquecerei naquele dia, quando olhei para minha lista e descobri que só me restava uma coisa a mais. Glória a Deus! Se eu pudesse riscar aquela última, então poderia reivindicar a promessa que Deus havia me feito. Eu tinha que reivindicar aquela promessa. Milhões estavam doentes e aflitos, fora até da ajuda da medicina. Alguém precisava trazer libertação para eles. Deus me havia chamado para levar libertação para o povo, e Deus tem chamado cada ministro do Evangelho para trazer o mesmo. Veja isso em Ezequiel capítulo 34, versículos 1 ao 4. Muitas vezes, ao viajar ao redor dos Estados Unidos, Deus derramava o seu espírito em minhas reuniões. No entanto, eu sabia que quando eu riscasse o último item da lista, eu veria os milagres que nunca havia visto antes. Naquele inteirinho, eu me esforçava pacientemente pela vitória, confiando na ajuda de Deus até que eu a alcançasse. Eu sabia disto, que quando a vitória fosse minha, Deus seria glorificado e outros também seriam encorajados a buscar o seu poder. Enquanto escrevia este livro e preparava este ensino, estava conduzindo uma campanha de volta ao avivamento de cura divina em Oakland, Califórnia. Muitos disseram que foi o maior avivamento da história de Oakland. Centenas testemunharam que nunca havia visto tamanho mover do poder de Deus. Noite após noite, as ondas da glória divina tocavam as pessoas, a qual foram curadas quando ainda estavam assentados. Repetidamente, sentíamos o espantoso poder de Deus vindo sobre os cultos. Pessoas se levantavam dos seus lugares para testemunhar curas instantâneas, algumas das quais foram milagres visíveis, como tumores expostos desaparecendo e aleijados serem curados. Eu senti um caroço desaparecer ao toque de minha mão no nome de Jesus. Havia muitos gritos de vitória enquanto os cegos recebiam sua visão. Uma mulher testificou: foi como se tivesse saído do escuro para a luz do sol. Oramos por uma mulher com um problema de garganta. Depois de alguns minutos, ela apressou-se para o toalete feminino. Depois de retornar ao auditório, ela testificou que depois da oração, algo se havia desprendido de sua garganta para dentro de sua boca. Ela havia corrido para o banheiro para se livrar daquilo. Era um tipo de caroço estranho, provavelmente câncer, de cor branco-alaranjada. Rupturas do tamanho do pulso de uma pessoa desapareciam diante de todos naquela noite. Câncer, surdez, tumores, caroços, diabetes, todo tipo de enfermidade e muitas desconhecidas desapareciam enquanto que, no nome de Jesus, impunhamos as mãos sobre os doentes. Eram muitos casos. Curas eram verificadas pelos raios-x e exames médicos. Nós ficávamos em espanto santo e nos maravilhávamos diante do poder miraculoso operante de Deus. Movia-se noite após noite,
desde o início das reuniões, o poder de Deus. Centenas eram libertas do poder do inimigo, salvas, curadas ou batizadas com o Espírito Santo. Nesta reunião era impossível ter-se o que geralmente chamamos de fila de oração. Pelo menos 90% daqueles em que impunhamos as mãos caíam imediatamente prostrados debaixo do poder de Deus. Alguns dançavam alguns passos ou se moviam bêbados debaixo da influência do Espírito Santo antes de cair, como está escrito em Jeremias capítulo 29 e o versículo 13. Diante de tais circunstâncias, era impossível ver-se pessoas caminhando em fila para a oração. Foi esse mesmo poder que fez com que João caísse aos pés dele como morto, como Apocalipse diz no capítulo 1, versículo 17. Muitos disseram que o mais espantoso naquela reunião foi o grande número de pessoas doentes que recebiam libertações milagrosas. Seria conservador dizer que 90% ou até mais daqueles que recebiam orações eram instantaneamente curados. Um dos cultos da noite foi designado a Noite do Espírito Santo. O lugar estava lotado até as portas, com as pessoas sentadas nas proximidades do altar. Só a eternidade irá revelar o número de pessoas que foram cheias ou cheias novamente do Espírito Santo. Nós anunciamos que, naquele culto, mãos seriam impostas sobre os que desejassem ser cheios do Espírito Santo, de acordo com Atos, capítulo 8 e o versículo 17. Dissemos depois do sermão que todos os que não haviam sido cheios durante o culto viessem para a frente para a oração. Com apenas algumas exceções, cada um que tocávamos em nome de Jesus caía prostrado. Que visão peculiar! Ficar de pé na plataforma e olhar para os muitos que caíram pelo poder do Espírito. Eles se espalhavam por cada espaço disponível do altar e até mesmo pelos corredores. Mais doce ainda era o som da música celestial enquanto as vozes se uniam em louvores a Deus. O Espírito Santo enchia os crentes obedientes e eles começavam a falar em novas línguas e magnificavam a Deus, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e Atos, capítulo 10, versículos 46. Mesmo que eu não afirme possuir o dom de curar, centenas foram milagrosamente curados naquele culto e nos posteriores. Eu não afirmo possuir sequer um dom ou possuir poderes para transferir. Não, jamais. Jamais eu seria capaz de transferir esse poder para os outros. Mas mesmo assim, todos os dons estavam em operação, noite após noite. Deus confirmava sua palavra com sinais e prodígios. Porque eu havia visto tanta mudança nos resultados do meu ministério. Você deve perguntar por quê. Ainda não percebeu? Finalmente, o último item havia sido riscado da lista. Aleluia! Muitas vezes, quando perdia a esperança de poder riscá-lo, mas sempre acendia de novo essa chama de esperança. Mas até que, enfim, ele havia se ido embora pela graça de Deus, ido para sempre. Com a eliminação do último requerimento da minha lista, veio o cumprimento da promessa de Deus. O doente era curado, demônios expulsos e poderosos milagres aconteciam no nome de Jesus Cristo, enquanto sua palavra era pregada. Nos próximos capítulos e estudos, nós vamos destacar e dedicar a todos os que estão famintos do poder miraculoso de Deus. Que Deus abençoe a todos ricamente. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia mais uma vez. Muito obrigado de todo o coração. Tem sido muito importante a sua participação para a expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Você que tem sido um colaborador desse canal, você que tem abençoado com seus dízimos, tem abençoado com suas ofertas, Deus vai multiplicar. Deus vai te dar em abundância, você vai crescer e você vai prosperar, porque o próprio Deus, ele tem interesse na salvação de almas. Que Deus abençoe. Sucesso na sua caminhada.